meus amigos, tudo bem? Hoje é quarta-feira, hoje, dia 10 de janeiro. Este é o segundo programa. Agora sim, quando é início de ano, tudo é o primeiro programa, é o segundo programa. Este é o segundo programa, é o segundo episódio agora de 2024. E é a terceira vez que o meu convidado vem aqui. Ele é o que vai bater recorde, com certeza. Sempre eu vou recorrer a ele para estar aqui com a gente. Por incrível que pareça, ele também veio lá no início do ano de 2023, né? Nós conversamos, falamos sobre as expectativas do novo ano. A gente não fez nenhuma previsão, tá? A gente só realmente conversou. E hoje eu pedi que ele viesse aqui porque é uma pessoa já muito querida nossa, já com certeza você já deve ter assistido os episódios que ele veio. É um psicólogo, é um mestre. Eu chamo ele de meu mestre, ele me acompanhou na minha jornada acadêmica também como psicólogo. Esteve ali nos ajudando na época do tão temível TCC e hoje se tornou um amigo especial que eu tenho muita admiração e muito carinho, um escritor e, além de tudo, além de ser um grande profissional da área da saúde mental, é também poeta. E aí casou legal essa nossa amizade, porque eu também gosto muito de poesia, gosto muito do bom texto. E a gente vai conversar sobre várias coisas. O nosso papo de hoje vai ser bem solto, bem leve, bem agradável, e eu tenho certeza que você vai gostar. Então, já manda aí esse programa para alguém que você sabe que vai gostar. Todas as vezes que eu falo com um psicólogo, um colega psicólogo, principalmente os mais jovens, que eu falo do nome do Manuel de Cristo, foi meu professor, foi meu orientador, todo mundo conhece ele, é uma pessoa muito conhecida. Então, você que é aluno de psicologia, você que está terminando o seu curso de psicologia, você que já está atuando na área, você que está saindo da faculdade e esse ano está tentando se inserir no mercado, esse programa também é para você, tá certo? Deixa o seu like, compartilha com muita gente. Você sabe que quando você compartilha, quando você comenta, quando você deixa o seu like, você está mandando uma mensagem para o YouTube dizendo que esse conteúdo é relevante e que deve continuar no ar e deve ser mandado para muita gente. Por isso a gente pede que você ajude a gente. Manuel de Cristo, meu querido, Manuel Cristo, vou chamar só de Manuel. Que prazer ter de volta a você aqui no início deste ano de 2024, hoje numa data especial, mas eu vou falar isso só depois, porque hoje, dia 10 de janeiro, é uma data especial para você, mas a gente fala daqui a pouco sobre isso. Bem-vindo, muito obrigado por aceitar mais uma vez o nosso convite. Muito obrigado, Valdo. Já posso pedir música, né? Terceira vez. Já pode pedir música, viu? Já pode, só não pode pedir carimbó, senão ele vai querer dançar aqui o carimbó. E bem apropriado também o nome do programa, em tríade, porque aí é a terceira vez, né? É sempre uma alegria estar aqui e hoje podendo falar de uma temática que está na vida, que é a poesia. A gente pode até conversar um pouco sobre isso, desmistificar essa ideia, né? Perfeito. Na verdade, se a gente olhar no nosso entorno, né, parece que tudo... Eu creio que o mundo foi feito sob a inspiração poética do nosso Deus. Eu sempre digo que Deus é um grande poeta. Eu fiz uma canção a respeito de Davi, que é um dos maiores escritores da Bíblia, né, que era um poeta que escreveu quase 150 salmos dos que estão na Bíblia. E a Bíblia também é repleta de poesia. Se você sai da sua casa e ouve uma canção, você está ouvindo poesia. Às vezes até uma declaração de uma criança, sem muito encadeamento, a poesia realmente está no ar e a poesia faz muito bem para a alma. Muito obrigado. E obrigado por ser poeta e deixar, né, compartilhar. Quando eu vi, você está lançando um livro daqui a pouco, já está chegando, né? Que é onde você deixa fluir a sua veia poética. Me fala sobre ele e quando a gente vai poder ter ele em mãos. Isso, o livro é intitulado Notívago. Não foi o título inicial que eu escolhi, aí conversando com o editor, ele sugeriu o título, que é o título de um dos poemas, né? E como é que surge esse livro? Na verdade, eu fui participar de um edital de poesias. Nós vamos ter imagem aqui para colocar, tá? Ótimo, legal. Então, a editora Folheando, que é uma editora daqui de Belém, lançou o edital de poesias e de contos. E eu vi a chamada, já tinha publicado meu primeiro livro por lá, pela editora, e disse, eu vou participar. Só que eu fui deixando passar o tempo, né?
E quando eu me espantei, já estava no último dia. Eu digo, e agora? Como é que eu vou reunir as poesias? E, despretensiosamente, né, fui colecionar as poesias. Eu escrevo há 43 anos, mais ou menos, desde a você era adolescência. criancinha. Desde a adolescência. E resolvi reunir um pouco de cada época, né? Sim. E resolvi reunir e enviar. E foram mais de 400 livros enviados, né? Segundo a editora, ele selecionou uma determinada quantidade e agora está vindo à tona o livro, né, que está estruturado lá em 3 partes, né? Enfim, para deleitar um pouco aquelas pessoas que se dispuserem a ler. Sim, notívago é o nome e o que significa? Pois é, notívago é alguém que gosta da noite, alguém que vive da Ah, noite, tá. né? Então, Sim. até a capa do livro, que está muito bonita, por sinal, tem um pássaro, né? Sim. Na capa principal tem um pássaro preto e na contracapa tem um pássaro branco. Então fica vagando pela noite, né? E o notívago é uma característica daquelas pessoas que gostam da noite, né? Sim, maravilha. Bom, você escreve também algumas matérias para o jornal aqui da nossa cidade, né? Sempre falando de temas atuais, mas a tua veia poética, e como é que você faz uma poesia? O que é que, tipo assim, hoje eu vou fazer uma poesia, você está andando na rua, vê uma coisa e resolve fazer. É interessante. Quando eu comecei a escrever, eu gostava de papel. O papel me inspirava. Sim. Então, podia ser um papel pequenininho, podia ser um papel de uma outra cor. Enfim, eu olhava e parece que aquele papel me atraía, eu pegava a caneta e escrevia. Hoje eu já escrevo no teclado do celular ou do Sim. computador e às vezes também na mão, né, na munheca, como se Sim. diz. Às vezes surge, realmente a inspiração é uma coisa meio que inexplicável, Sim. né? Ela surge do nada. Pode ser de uma conversa aqui que a gente está tendo, vem uma ideia, pode ser de um quadro que eu olhe, de uma cena que eu veja, de uma situação que eu vivi, ou que eu vi alguém, que eu presenciei a vivência de alguém, pode ser de um cliente, pode ser de um aluno, de uma aluna, enfim, aquilo me dá uma ideia, às vezes uma música, um quadro, enfim, inspira e aí eu escrevo. Geralmente eu escrevo muito rápido e não reviso. Sim. Assim, bateu, eu escrevo. Se eu parar e for escrever no outro dia, for continuar, não é a mesma coisa. Não vai rolar, Fica estranho, parece que para continuar Sim. é meio complicado. É interessante, porque quando se fala, por exemplo, de composição musical, não pode se falar de composição musical, especialmente música que vai aí para as paradas de sucesso, Sim. sem se pensar na poesia, né? No texto. Mas eu faço música instrumental, mas a própria música instrumental ela é inspiração também para o texto. Então, geralmente se fala que para fazer uma música ou uma poesia, você tem 2 formas, a inspiração e a transpiração. Ainda assim, eu acho que a inspiração ela nunca vai deixar de estar presente, mesmo quando eu tenho que transpirar para fazer. Porque se alguém diz, olha, Ivaldo, tem que fazer uma música, na igreja, por exemplo, tem que fazer uma música para o congresso da igreja falando sobre família. Beleza, eu vou transpirar, eu vou pesquisar, mas vai ter que ter uma inspiração. Sim. Alguma coisa vai ter que bater, que vai ter que... Então, eu penso que mesmo quando você é solicitado a fazer, imagine que alguém chegue com você e diga, Manuel, esquece tudo que você já fez de poesia, eu quero 50 poesias sobre tema tal. Você vai ter que transpirar. Aí é um outro tipo de trabalho, né? Mas mesmo assim a inspiração ainda vai ter que estar presente. Claro. Eu lembro agora, falando disso, uma colega psicóloga, cantora também, né? Ela me pediu, olha, eu vou lançar um clipe e tu poderias fazer uma poesia para esse clipe? Eu digo, me manda o clipe. Ela me mandou e eu fui olhando, ouvindo a música, ouvindo ela cantar e a partir disso eu compus algo que pudesse encadear. Aí teve a inspiração, mas teve a transpiração porque eu olhava a cena, né? Ela cantando a música que ela estava cantando e fui tentando encaixar uma letra que desse mais ou menos num determinado tempo musical ali. Aí foi uma coisa de bastante transpiração. Na época da Covid, por exemplo, eu fiz um poema
com palavras iniciadas todas pela letra C, Sim. de Covid. E aí deu trabalho, né? Porque aí eu fui, por exemplo, para o dicionário, aí eu fui pegar palavras, eu fui trabalhando, né, e vendo sinônimos, algumas coisas rimam, outras não. E aí uma liberdade poética, porque eu também não fico preocupado com a questão da rima. Mas quando ela vem, Sim. quando não, eu uso figuras de linguagem, metáforas e outras que têm seu encanto também, que têm sua beleza, né? E aqui eu acho que existe uma outra coisa importante que a gente precisa até para incentivar. É a leitura. Sim, Você precisa construir sim. um arquivo mental, né, de palavras. Uhum. Por exemplo, você falou notívago, é claro que eu já imagino que a pessoa que está assistindo está perguntando o que é isso, porque não é uma palavra que Isso. se ouve comumente. Isso. Então eu tenho aí eu vou estudar, vou ler. Então, se a pessoa estuda, porque as palavras elas te inspiram, às vezes uma palavra, Uhum. né? Sim. O princípio por exemplo, da comunicação, se pensava, bom, eu preciso ter uma ideia para poder criar um texto. Aí depois se descobriu que para ter uma ideia você precisa sofrer muito, é melhor ter uma palavra. Porque às vezes você tem uma palavra, por exemplo, eu sempre fiz muito peças de comerciais, né, de 30 segundos. Aí vem alguém que está vendendo bronzeador, por exemplo. Aí, olha, eu preciso fazer um texto sobre o bronzeador. Eu posso falar sobre o quê? Bronzeador vai lembrar praia, vai lembrar sol, vai lembrar pele, vai lembrar proteção, enfim, vai lembrar um monte de coisa. Sim. Uma palavra me dá um encadeamento de outras palavras. Uhum. Sinônimas, parecidas, mas também pode antônimas. Me dar antônimas. Bronzeador, eu posso falar de chuva. Uhum. Mas como é que eu vou falar de bronzeador e falar de chuva? Eu vou criar Claro. em cima disso esse encadeamento para chegar lá. Claro. Bom, no tempo de chuva, você fica dentro de casa, mas você está querendo ir para a praia. E se quer ir para a praia, vamos pensar no bronzeador. Enfim, quer dizer, essa ideia da leitura, de construir, né, um arcabouço, construir um conteúdo mental, isso é muito importante. E, infelizmente, a gente precisa estar incentivando o tempo todo nosso povo a ler. Isso é interessante. Eu estava lendo essa semana agora, saiu uma pesquisa sobre a leitura do brasileiro. E a região norte é a região que está em 4º lugar em termos de leitura, de percentual de leitura. De alguém que, por exemplo, comprou algum livro em 2023. 7% da população da região norte comprou um livro em 2023. Quer dizer, é uma quantidade muito pequena. Sim. E aí nós temos os níveis educacionais, de escolaridade. Claro que isso não está vinculado apenas a essa questão. Nós temos pessoas analfabetas, compositoras, né, de grande qualidade. Você vê aí os repentistas do Nordeste, você vê as músicas de carimbó, não tem como não falar isso dos grandes mestres, né, que fizeram composições e que compõem até hoje. Então é de uma riqueza muito grande. Agora, sem dúvida, quanto mais você tem um vocabulário, fica mais fácil de que as palavras fluam. Sim. Você tem mais possibilidades de fazer articulações, fazer jogo de palavras, né? Eu gosto muito, por exemplo, da etimologia, que é a origem das palavras, né? Eu passei anos buscando um dicionário de etimologia, eu não encontrava até que uma vez eu consegui, né? Então, a origem das palavras. É claro que a língua ela é dinâmica e com o passar do tempo, se eu digo assim, o Ivaldo é um boa praça, isso daí as pessoas mais jovens hoje não entenderão o que é isso, né? Mas a origem das palavras é importante e quando a gente tem a origem das palavras, a gente pode brincar com elas também. Perfeito. Tanto que no título, no notívago, eu brinco com a palavra, né? Noti está separado, inclusive na capa, depois vocês vão poder ver aqui, né? Eu já vi lá o vago. E aí o vago na noite, vago na lua, vago na noti, noite, e assim vai, né? Perfeito. Então vai surgindo. Né? Aí dá uma cadência, dá uma né? cadência, dá uma musicalidade também para a poesia, né? Bom, já que a gente está falando sobre isso, acho que dá para eu abrir aqui um parêntese rápido.
como eu falei aqui na introdução, para falar sobre você, na minha jornada acadêmica, quando eu decidi fazer psicologia, já lá no final, eu estava fazendo TCC com a querida amiga Andréia, e você foi o nosso orientador. Isso. Né? E na hora de fazer o TCC, a gente pode até, inclusive, anota aí na agenda, a gente fazer um dia um programa especial para falar com o pessoal que está fazendo TCC mesmo. Sim. Né? E você dá as dicas, você dá essa orientação aqui para os nossos seguidores aqui. E para vários cursos. E para vários cursos, né? Mas o quanto é importante para um TCC, para construir um texto, para aprender a fazer perguntas para o texto, para gerar uma pergunta norteadora, né? Um tema norteador, que a pessoa tenha leitura. Eu acho que essa é a grande dificuldade. Eu vi isso na nossa primeira aula de sociologia, acho que foi sociologia, com a Ivone, só teve 2 10 na sala, né? E um foi o meu, viu? O meu e o da Silvia. Nós éramos já mais velhos, já tínhamos a experiência de ter tido outras formações e de leitura, mas porque a gente viu, a maioria tirou 2, 2,5, 3. Por quê? Por falta da leitura. Então, isso é um impacto na hora de fazer um TCC? Sem dúvida. Quando você pega um trabalho, você percebe que a pessoa não consegue encadear a ideia. Falta uma coesão, falta conexão, falta um vocabulário mais amplo, né? Hoje em dia isso se tornou um problema, porque com o chat GPT, se antes as pessoas faziam um cola e copia, né, do Google, né, Ctrl-C, Ctrl-V, agora o chat GPT vai lá e escreve. Então isso tem sido um problema, inclusive, em mestrados e doutorados, porque até onde vai a autonomia intelectual da pessoa, né? É claro que a inteligência artificial, ela chegou e não tem como, e tem muitos benefícios que ela pode trazer em diversas áreas, mas também a gente tem que ficar com muito cuidado para não substituir a criatividade, a imaginação. Eu me lembro, feeling, né? O feeling. Eu me lembro agora, Ivaldo, eu fiz isso com meu filho mais velho, que está com 26 anos, e fiz já com o mais novo, que está com 10 anos. Quando o mais velho, que hoje está com 26, tinha mais ou menos essa idade dos 10, eu brincava com ele, eu dizia assim, eu dei o nome da brincadeira de vamos brincar de associação. E como é que funcionava isso? Eu dizia uma palavra, ou ele, um de nós começava, e o outro tinha que dizer uma outra palavra que associasse, né? Então, sei lá, cadeira. Aí a pessoa dizia sentar. E aí o outro dizia caminhar. E assim, ia fazendo associações e não podia. Eu lembro bem que, na época, eu acho que disse a palavra assim, guerra, e ele disse Saddam Hussein. A associação que ele fez na época, né? E já fiz isso com meu filho mais novo, e é muito interessante para que você possa deixar a imaginação livre. E aí, pensando no caso da psicanálise, a associação livre de ideias que vai fazer com que o inconsciente venha à tona, e que as emoções possam, né, se apresentar de uma determinada maneira. Enfim, então isso também está presente na poesia. E não adianta também, né, as pessoas esperarem chegar o tempo de ser exigido para começar a fazer leitura. Porque entrou para a faculdade, muita gente está entrando agora, no início do ano, para as faculdades, e nunca leu nada, né? A minha filha entrou no ano passado na faculdade de música, está com 18 anos, e a gente já tinha um exercício de leitura, né? Eu lembro de pegar um livro de filosofia bem difícil para ela, pegar do Abraham Joshua Heschel, disse, olha, toma, lê isso aí, tudo que tu não entenderes, mas eu não vou te explicar, só lê, não te preocupa em entender, lê tudo, se tiver alguma coisa que você acha que precisa, ela anotou, aí ela leu, disse, beleza, ela me explica isso, não precisa explicar, não te preocupa. Depois de muito tempo, ela já estava, isso aí, ela tinha quantos anos você tinha, filha? Ela era bem pirralhinha mesmo, né? Depois de alguns anos eu dei de volta, agora lê de novo que você já vai ter uma outra, né, um outro olhar para essa leitura. E isso é importante, né? A gente incentivar as pessoas a lerem, porque quando vai para a faculdade, não é à toa que a gente vê aí tanta barbaridade no Enem. Né? Gente
tendo problema com o enunciado do Enem. E se a gente pensar, por exemplo, nas redes sociais, em que as pessoas estão com a timeline, né? Pega aqui o Sim, celular e fica passando o dedo, não se para mais, não só para ler, mas para conversar, para olhar para as pessoas. Curiosamente, agora na virada de ano, na França, está viralizando aí, as pessoas lá na frente da Torre Eiffel, né? Todos com o celular celular. filmando, contagem regressiva e filmando. Ninguém se abraçou, ninguém desejou feliz ano novo, e todos paralisados. Então, cadê a poesia da vida? Cadê a poesia da relação, do olhar, do encantamento? Do encantamento com o outro, do encantamento com as cenas do cotidiano. Então, isso é uma coisa que a gente precisa resgatar. Para escrever, você precisa ler. Sim. Né? E é interessante, né? Porque quando a gente olha para um exemplo como esse lá do que viralizou, as pessoas elas estão sempre pensando hoje, e hoje para isso estão os especialistas das mídias sociais Sim. dizendo para a gente gerar conteúdo. Uhum. Quer dizer, você já não estabelece relacionamentos pelo simples fato de querer. Você já não janta com uma pessoa num restaurante para bater papo, mas é para gerar conteúdo. Você já não vai para as redes sociais para falar uma coisa importante com um desprendimento de apenas querer, deixa eu colocar isso aqui que eu estou sentindo. Não, eu estou gerando conteúdo. E aí que a inspiração vai embora, porque as pessoas estão transpirando. Tem gente que está suando todos os dias para tentar colocar conteúdo, aí vira plástico. E tudo igual, né? Porque existem fórmulas, Sim, né, sim, aí do sim. marketing, de como é que tem que ser, como você se apresenta e como é que tem que ser esse conteúdo produzido, quanto tempo você tem que prender a atenção de alguém, Sim, né? Enfim, e aí às vezes você até se violenta em é alguns verdade. princípios, em alguns valores que precisam ser preservados, porque senão fica todo mundo numa pasteurização Sim. da vida, né, diria assim. Aí, de repente alguém que fez uma coisa que não estava nem pensando em viralizar, né? Não estava gerando conteúdo, a pessoa foi lá, fez alguma coisa espontaneamente, às vezes acidentalmente, aí viraliza. É. Aí se transforma num fenômeno nas redes sociais, na internet. Aí daí para frente, o cara vai ter que agora se preparar para gerar conteúdo, Sim. para manter o nome nas paradas de sucesso, né? E isso tem consequências para a vida, inclusive, né? Do ponto de vista emocional. Você vê quantas pessoas estão aí sofrendo em ter que produzir um conteúdo, em ter que ser igual a outra pessoa da outra rede social ou da mesma rede social. Então, você fica olhando para a grama do vizinho e deixa de cuidar da sua. Né? E não dá para se comparar com o outro. Cada um tem uma história, cada um Sim, calçou uma sandália ou andou descalço, né? E tem a exatamente. sua própria história. Eu não posso me comparar com o outro. O outro fez o que estava no tempo dele. Né? Não se sabe o tempo que ele levou, o que ele teve que escavar para conseguir fazer aquele plantio, enfim. Então você tem que se comparar com você mesmo, com a sua história, com o seu dia a dia. Né? Maravilha. Mas vamos agora para os teus livros. Vamos. Não o Notívago, que ainda não chegou, vai chegar. Isso. Ali o de Curussalidades lá, né, Isso. também. Podemos mostrar aqui? Pode mostrar. Esse está num... Para ali, né? Bem ali. Isso. Curussalidades. Esse daqui é um livro que foi da Academia Curussaense de Letras, e eu vi que há pouco tempo tu também tomaste posse na academia, numa academia... Hoje nós temos em Belém, e no Pará, foi criada a Academia Evangélica de Letras, né? Academia Evangélica Sim. de Letras do Pará. Sim. E eu fui convidado e tomei posse dia 23 em uma das cadeiras e também na diretoria. Que legal. Chamado. Eu estou muito Tá na imortalidade, Estou né? na imortalidade, estou muito envaidecido. Esse livro aqui, ele é um livro que ele tem... É uma antologia de contos, de prosa, de poesia com os acadêmicos de lá de Curuçá. A capa, né? Aqui é uma capa que foi feita pela minha mãe, que também é acadêmica, hoje está com 99 anos e nessa época a vista ainda permitia com que ela pintasse os quadros. Ficou a capa de um quadro dela. E realmente aqui reúne contos, prosa e poesia dos vários acadêmicos de Curuçá.
né? Sim. Exaltando o Curuçá, a curuçalidade. Sim, maravilha, né? Que maravilha. E aqui tem 2 poemas meus, né? Então, esses, fala do teu senso poético, e você tem esse aqui. Esse daqui, interessante que os 2 são da editora Folheando, né? Esse daqui, ele foi o resultado de vários artigos que eu escrevi num jornal de Macapá. Eu tinha uma coluna dominical lá, então todos os domingos saía um artigo meu sobre temas diversos. E aí, quando foi em 2020, eu disse, rapaz, eu já orientei tanto TCC, já orientei tanto artigo, tantos trabalhos, e teve uma hora que eu me senti assim, eu digo, cadê minha produção? Sim. Nem sempre, e ainda foi de uma época que muitos TCCs saíam que não saía o nome do orientador junto lá, na capa só, mas se a pessoa publicasse, às vezes nem saía. Hoje não, é uma obrigatoriedade Sim. isso, né? Então eu disse, estou cansado só de orientar e de não aparecer. Claro que aqui não são textos acadêmicos, eles são textos escritos para o jornal. Sim. Né? Então foram textos escritos para o jornal. E eu disse assim, por que eu não reúno esses artigos? São reflexivos, né? São reflexivos sobre temas diversos. E aí, conversei com uma psicóloga importante no Brasil, que é a Ana Bock, que foi presidente do Conselho Federal de Psicologia, né? Enfim, que tem o Instituto Silvia Elaine, né? Que ela criou. Os mais conhecidos dos alunos de psicologia. Exatamente, né? Que tem um dos livros muito conhecidos, que é o Psicologias, né? E aí solicitei para ela prontamente, com muita boa vontade, aceitou prefaciar o livro. E aí ela deu uma sugestão, na verdade ela não sugeriu, no prefácio dela, ela mostra que eu estava abordando diferentes aspectos. E aí foi que me veio a sacada, bem, então por que eu não divido em capítulos? Então aí nós dividimos em 5 capítulos, cada capítulo aborda um aspecto diferente e Valdo, são temas do cotidiano. Por exemplo, no primeiro capítulo, aqui a gente fala sobre famílias, novas configurações familiares, sobre a maternagem, o cuidado que todo ser humano precisa. Eu falo do papel da tia e das tias. Hoje em dia todo mundo é tia, né? É tia, é tio, enfim. E aí quem é a tia, quem é o tio? É a irmã do pai, a irmã da mãe ou é qualquer pessoa? Né? E foi inclusive uma homenagem que eu fiz. Eu escrevi esse artigo no dia antes do enterro da minha tia. E aí me veio a ideia. Então, até como uma forma de homenageá-la. Perfeito. Né? E depois vem sobre a infância dos filhos, a interna infância dos filhos. Os filhos crescem, né? Mas parece que às vezes nunca deixam de ser crianças para os pais e precisa fazer esse desligamento. Nunca deixa de dar trabalho. Acho que tem um ditado de filhos crescidos, trabalhos dobrados, né? Um outro capítulo que vem só sobre a infância, discutindo a redução da maioridade penal, o trabalho infantil, o Estatuto da Criança e Adolescente, a vida na escola e a escola da vida. Né? Legal. Depois vem um capítulo só sobre relações, solidão e felicidade. Né? Então, a gente fala um pouco sobre essa questão de você, às vezes, estar junto de outras pessoas e se sentir sozinho. E, às vezes, estar sozinho e se sentir bem acompanhado por si mesmo. Sim. Né? E no quarto capítulo eu falo sobre questões atuais, sobre mudança, sobre as redes sociais, os grupos virtuais, em busca do que nós estamos, mudança e resistência. Falo sobre a Páscoa como uma possibilidade de mudança. Né? E depois o último capítulo é sobre a psicologia e o compromisso social da psicologia. Sobre a luta antimanicomial, sobre o Dia das Mulheres, o Dia do Trabalho, a violência e o medo. Então, são vários artigos, né? Tem um QR Codezinho aqui atrás que dá para escutar um dos artigos em áudio. Que bom. Né? Então, até dando um spoiler, né? Sim. Eu já tenho material para outro. Pronto. Bem mais grosso que esse, porque já tem bastante material acumulado aí. Eu lembro que você uma vez me convidou para participar de uma das suas aulas, acho que foi na época da pandemia, né? Sim, isso. Que você falou também mais ou menos disso, né? Da psicologia do cotidiano ali com seus alunos. Eu acho que na época falou sobre a questão... Acho que... Nós abordávamos sobre a questão da espiritualidade, da religiosidade e da psicologia, da relação entre os dois, né?
É porque existe muita confusão, né? A gente sempre vai se deparar com os xiitas, Sim, né? Dos dois sim, lados, né? sim, Do lado sim. da religião e do próprio lado da psicologia, Isso, né? isso. E eu acho que qualquer conversa, ela sempre vai ser bem-vinda, independente dos lados que conversam, né? Eu acho que conversar, falar sobre a questão da espiritualidade, a importância, Sim. né? Tem muita gente que necessita de ter uma espiritualidade, de ter uma fé. Tem gente que decidiu que não precisa. E tudo bem, Sim. né? Cada Sim. um vai lidar com a vida como dá conta de lidar, né? Mas eu achei interessante. Foi baseado nessa ideia, aquele trabalho que você estava fazendo? O livro te inspirou para isso? Ou... Não. Aquilo foi específico numa disciplina e aí nós levantamos, era uma disciplina que dava liberdade para nós criarmos temas e nós fomos levantando as temáticas com os alunos. E essa foi uma temática que emergiu deles. Sim. E aí nós fizemos, né? Te levamos como pastor e psicólogo, levamos um psicólogo que participava de uma vida religiosa católica, levamos um padre que também era psicólogo, levamos também um outro psicólogo que se autodenominava de agnóstico, né, e tal. E foi muito interessante as várias abordagens que cada um fez, né? Mas, na verdade, a espiritualidade ela parte da vida. Negar isso é negar uma dimensão da subjetividade. Agora, como você vai lidar com isso, se você vai querer impor as suas convicções ou não para o outro, aí já é um outro departamento que não cabe ao psicólogo fazer isso, né? Bom, mas entre tantas coisas que você vem atuando, existe ainda o teu lado do psicólogo familiar. Sim, né? Você tem esse trabalho. Sim. Continua? Como é que é o teu... Continuo trabalhando com famílias, trabalhando com grupos e também com os atendimentos individuais, porque para que eu possa colocar uma pessoa em grupo ou indicar um atendimento para a família, geralmente a pessoa procura primeiro o atendimento individual. Nós ainda não temos muito a cultura de que, por exemplo, um casal procure, uma família procure. O casal até ainda é uma demanda um pouco maior, né? Mas mesmo assim, quando um casal procura e diz que quer, a gente vai fazer a avaliação. Por quê? Porque às vezes a mulher que quer levar o companheiro, às vezes o companheiro quer levar a mulher, né? E o outro não sabe. Então um quer mudar o outro. Quer dar um jeito no outro. Quer dar um jeito do outro e acha que está tudo bem consigo, né? Então a gente começa fazendo essa avaliação. Sim. Né? A outra pessoa sabe que está querendo marcar. Não, eu vou trazer. E aí a gente começa a fazer as sinalizações. Então, tem o casal que procura, a família, não necessariamente a família, é difícil a família procurar. Olha, queremos um atendimento de família. Às vezes você está atendendo uma pessoa ou está atendendo um casal e depois isso se desdobra para um atendimento familiar, né? A gente vê muito a questão realmente dessa ideia. Geralmente, não sei se estou enganado, mas na minha experiência, muitas esposas, né? São as mulheres que geralmente procuram. Sim. Né? E às vezes elas querem, não, mas eu preciso primeiro que você me atenda, que eu quero te contar tudo. Não. Primeiro traz aí, vamos começar. Se é para atender, tem que ser os dois juntos. Senão a gente vai criar uma aliança que não é benéfica, né, para o processo. Isso. E uma outra necessidade que eu vejo também dentro da clínica é quando a mãe traz o filho. Né? Às vezes é uma criança, um adolescente. Sim. E você percebe que quem está precisando de fato é a mãe. Mas ela não tem coragem de chegar e dizer, eu quero. Então, ela traz o bode expiatório ali, traz, e aí a gente diz, tá, beleza, a gente vai tratar dele, mas você não quer conversar um pouquinho primeiro? Aí, quando você vai conversar com a mãe, você percebe que está precisando dela, acontece isso. Com criança, então, atualmente eu não trabalho mais com criança e com adolescente, trabalhei muito já, trabalhei tanto individualmente quanto em grupo, e era muito comum isso. E às vezes, quando a pessoa começa a melhorar, os pais tiram a terapia. Sim. Né? Porque aí começa a haver uma modificação na dinâmica familiar. Se essa dinâmica familiar não é adequadamente distribuída por todos, então aquela família precisa escolher o bode expiatório, aquele que vai carregar, né, todas as culpas, as falhas, né, o adoecimento grupal. Então, realmente, o trabalho com família continua, o trabalho com grupos também,
né? E trabalhando bastante com a formação, com a capacitação de colegas, né? Eu trabalho com supervisão de psicólogos em diferentes áreas, principalmente na área social, comunitária e na área clínica. Então, pessoas que atendem e querem assim, eu queria trabalhar com grupos, como é que eu faço? Como é que eu inicio um grupo? Como é que eu começo? Né? Eu posso colocar pessoas que se conhecem no mesmo grupo? Não posso. Como é que eu vou fazer a divulgação? Como é que a gente estrutura as sessões? Quanto tempo dura uma sessão? Pode alguém vir para uma sessão e depois não vir mais? Quanto tempo vai durar? E aí vem muitas dúvidas. Sim. Então, a gente tem, né, um trabalho de supervisão. E a pandemia veio e interrompeu um curso que eu tinha de coordenação e manejo de grupos, que eu já estava na 4ª turma. Então, agora, este ano de 2024, a gente deve retomar, né, tanto na modalidade presencial quanto na modalidade online. Perfeito. Nesses dias eu estava conversando com uma jornalista e eu fiz essa pergunta para ela e aquilo, quando eu estava perguntando para ela, aquilo já me provocou. Minha cabeça ela é empreendedora, eu gosto de empreender. Né? Eu te falei do podcast faz um tempo, né? Sim. Passou um tempo, mas ficou ali e conseguimos. Né? Mas eu vejo, nós temos aqui, já veio aqui para essa mesa, para esse bate-papo, profissionais diversos, tanto da psicologia, como da comunicação, do jornalismo, do direito, do coach, enfim, já veio gente de tudo quanto foi jeito para cá. Profissionais muito bons. E essa pergunta que eu fiz foi, você conhece alguém que tenha, por exemplo, um jornalista que tenha um projeto, um trabalho como se fosse uma mentoria para jovens que estão saindo agora da faculdade de jornalismo, que precisam encontrar alguém para pegar na mão para fazer esse encaminhamento? Essa é a mesma. E aquilo ali, ela disse que não conhecia, e eu pensei disso. Isso aí é algo interessante com relação à psicologia. Sim, eu já tive algumas pacientes minhas, jovens, que estavam saindo, que estavam fazendo psicologia e vieram para atendimento, e a gente começou a perceber que são pessoas que, além das suas demandas pessoais, têm as suas demandas como estudantes de psicologia e que estão desesperadas pensando como vão ter o seu primeiro trabalho, o seu primeiro paciente, o seu primeiro trabalho numa empresa, para os organizacionais, enfim, seja lá qual área de atuação. E eu pensei que a gente poderia muito bem trabalhar em cima disso. Sim. Né? De a gente fazer aqui um centro de apoio, de mentoreamento, de supervisão, né? Juntar alguns colegas para fazer isso. Isso é interessante, porque tu falas disso e eu estou lembrando, além do curso que nós fizemos, que já tínhamos 4 turmas, ele tinha a seguinte estrutura. Ele era uma vez por semana. Então, numa semana tinha aula teórica, na outra semana tinha supervisão da prática. Uma vez por mês tinha um grupo de reflexão, em que os próprios alunos ali, recém-formados, ou alguns já com bastante tempo de formado, né? Mas que estavam mudando de área de atuação profissional, né? Então foram, e era um espaço, grupo de reflexão, para pensar a própria relação deles com a formação. E nós oferecemos a prática também. A pessoa, às vezes, estava trabalhando num CAPES, numa unidade básica de saúde, num CRAS, mas às vezes não. E nós fizemos uma parceria com um centro social que precisava de profissionais para atender a comunidade, e nós fazíamos trabalhos grupais, né, com essa comunidade, e era uma prática que nós oferecíamos. Então, né? olha... E fizemos também, uma vez eu fiz um grupo só com recém-formados. Era um grupo pequeno de 6 pessoas, e nós fazíamos encontros quinzenais. E nesses encontros quinzenais, nós fazíamos a supervisão e mais a discussão sobre a inserção no mercado de trabalho. Então, na época, ainda não existia a palavra mentoria, pelo menos não se utilizava, né? Mas era nesse sentido mesmo, de ajudar nesse encaminhamento para a inserção na vida profissional. É um negócio fabuloso. Bora? Eu estou falando, logo o pessoal já vê, porque já fica mais, né? Ao vivo para já ser... O pessoal já esperar, já começa a jogar os spoilers aí. Eu acho certeza. Que nós temos lugar para fazer isso aqui, nós temos espaço para fazer isso aqui. É algo que eu penso muito, né? Porque eu sei como é. Eu tive uma paciente que ela estava muito ansiosa, porque ela estava próxima de se formar, e ela não estava preocupada com TCC, com nada disso. Ela estava preocupada com a atuação profissional dela.
né? Como é que a pessoa vai encarar o seu primeiro paciente? Porque, de fato, a faculdade, a academia, ela te dá um norte, Sim. né? Você se forma psicólogo de verdade depois que você É. atende alguns lá dentro da sua sala, né, do seu set terapêutico. E eu acho que tendo alguém, né? A psicanálise busca muito isso, né? A Uhum, supervisão, né? sim. Incentiva muito isso, você tem um supervisor. Mas eu acho que essa ideia da mentoria, independente de a pessoa estar ou não atendendo, mas alguém que está já se formando, já está no último semestre, no último ano, né? A partir disso, e daqueles que já estão fazendo atendimento, às vezes tentando, como você bem falou, mudar, porque eu não posso mentorear uma pessoa que está vindo, por exemplo, foi chamada para trabalhar numa empresa como psicólogo organizacional do trabalho. Mas eu não sou da área, mas a gente tem pessoas que podem vir, Sim, vamos sim. fazer conversas, é um tema, né? Existe para deixar aí embaixo no comentário quem está interessado. Perfeito. Então, olha, se você gostou da ideia, você é psicólogo, conhece alguém que é psicólogo, que está se formando agora como psicólogo, que já se formou, mas ainda não conseguiu encontrar o seu lugar ao sol, Está mudando de área de está mudando atuação. de área também, né? Tá aí, aproveita, deixa o seu comentário, olha, já me interessei, que a gente já fica mais empolgado e a gente vai colocar isso para rodar. Inclusive, por exemplo, nesse trabalho que a gente fazia, o grupo ele era o eixo de intervenção. Por quê? Porque o grupo você pode trabalhar na clínica, você pode trabalhar na escola, pode trabalhar com a comunidade, na jurídica, na escola, em qualquer área. Na área organizacional e do trabalho, na área da saúde mental, enfim, em diferentes espaços institucionais. Então, o curso oferecido era coordenação e manejo de grupos em diferentes contextos institucionais. Porque ainda que eu não trabalhasse, né, e não trabalho em todas as áreas, obviamente, hoje o meu foco de atuação é na clínica, na social comunitária, mas tenho uma experiência longa na questão da saúde mental e trabalho. Então, há uma interface aí com a psicologia organizacional, né, e a clínica. Então, dá para se fazer um trabalho muito interessante nesse sentido. E eu vejo uma coisa também importante, né? Eu já tive também essa experiência com relação à própria comunicação, né? A pessoa chega sai da faculdade, mesmo tendo apresentado alguns seminários, Sim. teve aquelas muitos dos alunos, eles ficaram só fazendo os slides. Uhum. Teve aqueles que só pesquisaram, e sempre tem aqueles que eram os que apresentavam. Esses que eram os que apresentavam eram os que tinham mais desenvoltura. Sim. E acabaram se dando bem. Agora estão dando palestras, agora estão participando de podcasts, agora estão falando, né, estão criando cursos. Mas tem aqueles que não conseguiram. Porque a faculdade também não tem como oferecer tudo isso aí. E dentro, acho que de uma mentoria como essa, também eu acho que existe essa possibilidade de fazer treinamentos com comunicação, né, na intervenção, como você se portar e se postar diante de alguém. Enfim. Agora, como é interessante, Valdo, embora não seja o nosso tema principal, mas a questão da formação, eu sempre digo para os alunos o seguinte: vamos fazer uma apresentação de trabalho? Vamos. Aí pergunto assim, professor, é só um para apresentar ou é todo mundo? Às vezes são turmas grandes, é difícil de você conseguir, mas na medida do possível a gente faz com que todos apresentem. E eu sempre digo o seguinte: olha, vocês vão passar 5 anos aqui dentro. Quem tem alguma habilidade comunicacional, verbal, vai entender que naquela equipe ele já sabe que ele tem mais facilidade. Os colegas sabem que ele tem mais facilidade. Se for apenas um que vai expor, quem vai ser escolhido? Vai ser ele. Eu digo, ele vai sair daqui especialista. Ele entrou já com algumas habilidades, ele vai desenvolver essas habilidades e consolidar. E vocês que estão com dificuldade, às vezes até alguns com fobia social, com transtorno de ansiedade, às vezes não é um quadro psicopatológico, é uma dificuldade mesmo, uma falta de treino, de desenvolvimento pessoal, de habilidade. Eu digo, se você fica aqui sem apresentar, você vai sair especialista em aplaudir os outros e não desenvolver sua habilidade. A sala de aula é o espaço do erro. É muito bom ter alunos que já vêm com habilidades, com conhecimentos, com espírito crítico, com leitura, mas o nosso trabalho é na ignorância.
Nosso trabalho é no não saber. Sim. É muito fácil trabalhar com o aluno que vem pronto. É bom trabalhar, e é difícil, trabalhar com aquele que não sabe. Esse é o desafio, Esse é né? o desafio, com aquele que tem dificuldade de se comunicar. Já tive alunos que iniciaram um semestre mudos, né? E saíram de lá com alguma habilidade. E às vezes a gente acompanha durante o curso todinho, vai vendo no final, quando chega no TCC ele está dando um show. E a nossa profissão exige, hoje não só com as redes sociais, né, com os podcasts da vida também, mas você vai participar de uma mesa redonda, vai participar de uma palestra, em qualquer lugar que você esteja. Você trabalha numa empresa, de repente aconteceu de um funcionário cometeu suicídio lá naquela empresa. Lá vai a imprensa lá em cima de você, quando você se espanta, tem microfone na sua frente com luz e você não sabe o que fazer. Claro que você precisa estar preparado teoricamente, tecnicamente, mas o desenvolvimento da habilidade comunicacional é fundamental. Perfeito. Bom, agora caminhando para um outro tema que tem tudo a ver com o mês que nós estamos vivendo, né? Nós estamos no Janeiro Branco. Verdade, olha aqui o símbolozinho, Você né? veio aí com o símbolo já do Janeiro Branco, né? O quão é importante, especialmente, eu já percebo que as pessoas já falam muito sobre Sim. isso. Antigamente tinham sempre muito medo de falar, de dizer uma doença mental, um transtorno mental, enfim. Hoje as pessoas já estão começando a dar mais atenção, até por conta de todas as notícias de suicídios, de pessoas que ficaram interrompidas do trabalho, de casamentos que acabaram porque o marido não deu conta de lidar com o transtorno que a esposa estava enfrentando e vice-versa. É a depressão, é a ansiedade, é a síndrome do pânico, é a solidão. Enfim, são as fobias de um modo geral. O que é que a gente tem para falar? Nós estamos no Janeiro Branco. Eu acho que é importante a gente não pode deixar de falar da importância de olhar, de pensar, de falar, de conversar sobre saúde mental. O tema do Janeiro Branco deste ano vamos cuidar da saúde mental enquanto ainda há tempo. Obviamente que sempre há tempo para a vida, mas nós precisamos cuidar. O Brasil é hoje o campeão de ansiedade mundial, com 9,8% de pessoas diagnosticadas com transtornos de ansiedade. Não estamos falando da ansiedade normal que todo mundo tem em determinadas situações. Então, se eu venho fazer uma entrevista aqui, obviamente que eu vou ter algum nível de ansiedade. Agora, eu posso ter uma ansiedade que me atrapalhe. E aí já é uma outra coisa que precisa ser cuidada. Então, somos campeões de ansiedade. Somos o 5º país no mundo com taxas de depressão, com um pouco mais de 5% de depressão. A gente pensa assim, 5% não é nada. Coloca isso na população brasileira. Meu Deus. Então, nós temos, por exemplo, afastamento do trabalho por depressão, por ansiedade e por burnout, que está incluído no Código Internacional de Doenças, no CID. Então, é algo que a gente não pode negar, faz parte da realidade. Pessoas estafadas, vivemos uma sociedade do cansaço, como usa um filósofo sul-coreano, tem um livro com esse título. Cada vez mais as pessoas estão se atentando para isso. No futebol, no esporte. Agora, essa semana, aquela moça skatista, uma adolescente, que com resultados brilhantes, ela disse assim... A fadinha, né? A fadinha, é isso. Sinto que eu estou perdendo momentos importantes da minha vida, da adolescência, porque está no esporte de alto desempenho. Então, se não tiver um acompanhamento psicológico, amanhã, pelo talento dela, pelo treino extremamente disciplinado, ela vai galgar espaços, como já galgou, espaços mundiais e poder aquisitivo, enfim, vai se aposentar cedo, ainda muito jovem, mas vai fazer o quê? E o que é que ela perdeu? Então, se não tiver um acompanhamento, inclusive para poder lidar com essas escolhas, como é que se dá esse processo. Então, hoje você vê em todos os esportes de alto rendimento, então vai para o skate, vai para a natação, vai para
para o vôlei, para o Surf. basquete, para o surf. Infelizmente, no futebol, nós continuamos claudicando, né? Capengas nisso. Duas seleções brasileiras, 2 Copas do Mundo, que o Brasil não tem seleção, não tem psicólogo, né? Você vê aí o Fluminense, um excelente desempenho com uma equipe de psicologia, né? O Flamengo negando isso. Aqui os nossos times no estado sem psicólogo nenhum, né? Então a gente tem que pensar nisso. O psicólogo não ganha jogo, né? Nenhum esporte, mas a falta dele pode fazer uma diferença Sim. fundamental. Por quê? Porque os atletas são pessoas e, como pessoas, estão sujeitas a qualquer situação da vida, do cotidiano. Tem uma história de vida, tem uma história familiar, tem uma inserção com muita exigência, né? Então, nós vivemos hoje um mundo que nós precisamos não só falar disso, né? Mas nós precisamos agir para que as pessoas possam ter acesso, né? Acesso a espaços de diálogo, acesso aos profissionais, acesso aos serviços de saúde e trabalhando preventivamente. Então, por exemplo, eu vejo que as comunidades, as igrejas, os centros comunitários, a associação de moradores, enfim, os movimentos sociais, são espaços importantes que podem ter profissionais trabalhando a saúde mental, na promoção da saúde. Porque também, Ivaldo, tem uma coisa que me preocupa. Nós temos uma avalanche de adoecimento mental, de sofrimento mental. Isso é uma verdade que não dá para negar. Mas, por outro lado, é como se nós vivêssemos também uma epidemia de diagnósticos. Sim. Então, hoje ninguém pode ficar triste que a pessoa se autodiagnostica como tendo depressão. A tristeza é parte da vida. Se você romper um relacionamento, perder um trabalho, perder um ente querido, você vai ficar triste. E quando você medicaliza a tristeza, quando você medicaliza a ansiedade, que faz parte do dia a dia, né, nós estamos medicalizando a vida e rotulando pessoas que às vezes não estão com um transtorno. Claro que a gente tem que ter muito cuidado nessa afirmação, porque existe adoecimento mental, existem transtornos mentais, mas existem questões que fazem parte da existência humana. Entristecer-se, né? Olha só, vamos pegar a questão da tristeza e da depressão. Se nós pegarmos os critérios de classificação, uma pessoa que perde um ente querido, perdeu a mãe, o pai, um filho, enfim, alguém muito próximo que amava. Depois de algum tempo, salvo engano, 2 semanas ou um mês, agora me falha a memória, e a pessoa não tiver saído da tristeza, ela já vai ser diagnosticada Sim. como depressão. Então, veja, se você perde alguém que você ama, com um mês você vai estar curada, você vai estar bem disso? Não. Você passa anos, né, lembrando de um ente querido. Claro que de forma diferente, porque a saudade de uma semana, de um mês, é diferente da saudade de um ano. Não dá para estar com 1 ano e 2 anos da mesma forma que você está no primeiro mês. Mas a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então você vê, por exemplo, velórios, as pessoas estão dopadas. E aí elas não estão entrando em contato com o afeto, com a dor, perda. né? E a dor da perda, do luto, só tem quem ama. Só tem quem ama, só tem quem estabeleceu vínculos. E se a gente ficar com medo de estabelecer vínculos, a gente não vai viver, vai ser uma vida morna. Sim, sim. E uma vida morna não tem sentido. Então, por medo de sofrer, você deixa de viver. Fica uma vida sem graça. Né? Você já deve estar lembrando de um trecho bíblico sobre, sobre o morno aí, né? Lá do Apocalipse, né? Visto que não és quente nem frio, vomitar-te, diz lá o profeta. Mas olha só, né? Isso é muito interessante, porque você pega, hoje em dia, com essa facilidade de acesso na internet, você pega lá sintomas da depressão. Uhum. Ora, um profissional, ele tem esse conjunto de sintomas, ele sabe que tanto os sintomas daqueles
tem que estar presente para poder fazer um diagnóstico, mas não só estar presente aqueles X sintomas, como por um tempo X, que não tem que ser consequência de uma medicação, de algo real que aconteceu. Então, não é só simplesmente pegar uma relação. Eu lembro que uma vez eu dei uma sequência de palestras lá na minha comunidade, e eu falei sobre depressão, sobre ansiedade, fui falando E aí, um dia, uma moça chegou comigo, eu tenho tudo isso. Igual nas aulas de psicopatologia, né? Que todo mundo se identifica. Todo mundo se identifica. Tudo, né? Eu disse, não seja egoísta, bora escolher só um para você e bora ver se é isso mesmo. Porque, às vezes, essa falta de realmente procurar alguém, um profissional sério, a pessoa vai se autodiagnosticar. Além, por exemplo, TDAH. Agora parece que a gente já anda com um carimbo. A pessoa é mais agitada um pouquinho, a gente já... TDAH. A gente... eu sou TDAH, eu sou TDAH. Todo mundo tem um pouco de TDAH. O que não é isso, né? Então, você tem que ter muito cuidado nos critérios diagnósticos, na história de vida. E ainda assim, Val, tem uma coisa importante. Eu posso ter TDAH, eu posso ter depressão, eu posso ter um transtorno de pânico, uma bipolaridade, mas eu não sou a bipolaridade, eu não sou o TDAH. Perfeito. É preciso não vestir a roupa, porque senão você cria algo que você apresenta como sendo você. Você é muito mais do que isso. É interessante, Manuel, eu falei isso para uma paciente, isso foi assim sabe aquele insight, sabe aquela virada radical? Porque quando eu falei para essa pessoa, eu disse assim, você não é os seus sintomas, você não é esse diagnóstico, você é isso, porque essa pessoa disse assim para mim, não, eu quero morrer, meu marido não merece viver com uma pessoa assim, Deus vai dar uma outra pessoa para ela. Aí eu disse assim para essa paciente, como é a esposa que você acha que seu marido deve ter? Como deve ser essa esposa? Que é ideal para o seu marido? Ela disse, tem que ser uma mulher honesta, tem que ser uma mulher carinhosa, tem que ser uma mulher fiel. Aí ela começou a descrever. Eu disse, você conhece alguém assim? Aí ela, se você acha que você é assim, aí ela se olhou assim, não, eu sou, então você é isso aí, você não é esse diagnóstico, você não é os sintomas que se apresentam. Sintoma é sintoma, você, eu estou triste, mas você não é triste, isso é sintoma, você é uma pessoa feliz, sintomaticamente você está apresentando tristeza. Então acho que isso é o maior empoderamento que você pode dar para alguém, né? É você não, de fato, misturar essa pessoa com o sintoma dela ou com o diagnóstico dela. Você mostra para ela que ali dentro dela existe um ser humano, existe uma pessoa que, de fato, é quem é. Uma boa esposa que está, naquele momento, necessitando da atenção, do cuidado. E isso é muito importante. Eu acho que essa é a grande conscientização nesse Janeiro Branco, de fato, as pessoas entenderem que precisam conversar sobre o assunto, mas que não adianta ficar... Eu lembro da Cristina Ferreira, né? Que ela sempre falava assim, olha, depressão não é para quem quer, não. Depressão é para quem pode. Porque todo mundo diz, eu estou tão deprimido hoje, eu estou tão depressivo. Isso é importante da gente pensar assim, nós não estamos negando o adoecimento, nós estamos negando os diagnósticos, os rótulos, né? Mas nós somos muito mais do que isso. Nós temos uma história de vida. Sim. E se você pegar 10 pessoas com depressão, são 10 histórias diferentes, 10 pessoas diferentes. Uma tem suporte familiar, a outra não tem. Uma tem uma habilidade de cantar, de dançar, de escrever, a outra não tem. Uma tem uma participação religiosa, a outra não. Uma tem um envolvimento num grupo político, a outra não. Esses diferentes pertencimentos vão dando ancoragem positivas e negativas na história de vida da pessoa. Às vezes é uma resposta a um determinado contexto que a pessoa está vivendo. Então, a pessoa não é o seu diagnóstico. Ela é muito mais do que isso. Nós temos potencialidades e nós temos
fragilidades, Sim. né? Então é preciso entender isso. Fazendo uma correlação do sofrimento emocional do Janeiro Branco com a questão da poesia, eu fiz recentemente uma oficina que eu denominei de Poeticando do Ser Poético, oficina ao Ser Poético. O que nós fizemos? Eu peguei algumas poesias minhas e trabalhei o autoconhecimento a partir das poesias. Perfeito. Então eu selecionei algumas poesias que favoreciam um encontro consigo mesmo, pensar sobre determinadas temáticas, e aí nós fomos trabalhando essas poesias com um grupo de 14 pessoas, um grupo restrito, né? E cada um ia lá fazendo suas escolhas e compartilhando. Esse espaço de compartilhamento, que não é um espaço de tratamento, foi um encontro de 3 horas, mas que foi extremamente rico, com efeitos terapêuticos. Então, não era uma psicoterapia, mas com certeza, pelo relato das pessoas, com efeito terapêutico. Então, no Janeiro Branco, nós precisamos pensar em formas de prevenção, de promoção. Você pode trabalhar com a música, pode trabalhar com a pintura, pode trabalhar com a arte de uma forma geral, com as poesias, e isso pode ser extremamente rico. Então, isso é promoção da saúde mental. E aí, quem está já adoecido vai procurar alguém que vai dar um suporte profissional. E quem não está, mas tem as suas angústias próprias da vida, também vai entrar em contato com elas. E às vezes é preciso a gente passar pelo vale da sombra da morte, verdade, né? E sentir o sofrimento e enfrentar esse sofrimento, que não é fácil para ninguém, né? Mas quando a tempestade vem, é importante sentir a tempestade. Diz o ditado que mar bom não faz bom marinheiro, né? Então é preciso você conhecer as velas do seu barco, a força do vento, às vezes ficar parado ali e deixar a tempestade passar, porque vai passar. Não há problema que dure para sempre. E nem felicidade que dure para sempre, né? Que não se acabe, diz o ditado. Então, assim, se está passando por um momento muito ruim, tenha certeza que vai passar. Se está passando por um momento muito bom, também. Aproveite porque ele vai passar. A vida é feita disso, e tem uns intervalos entre uma coisa e outra, né? Eu lembro que uma vez saiu uma canção, faz muito tempo, dentro da música evangélica, da música religiosa, que a pessoa cantava, né? Dá-me a paciência que deste a Jó, a força que deste a Sansão, que é mais. Aí citava personagens da Bíblia, né? E aí uma vez uma pessoa cantou, eu chamei, eu disse, bom, você está pedindo a paciência de Jó, você quer os problemas de Jó? Como é que você vai saber que tem a paciência de Jó se você não enfrentar o que Jó enfrentou? Você está pedindo a força de Sansão. Você vai enfrentar os inimigos que... Você está querendo enfrentar os inimigos que Sansão enfrentou? Cada um vai ter a sua própria... Eu lembro também, eu gosto de fazer esses paralelos, quando Davi venceu o gigante Golias lá na história bíblica, e ele, antes de ir para a luta com o gigante Golias, ele foi com o rei Saul, e o rei Saul, ele foi escolhido porque ele era, entre os israelitas, o homem mais alto. Ou seja, o homem mais alto de Israel batia no ombro de Saul. E isso foi um dos critérios para que ele fosse eleito o primeiro rei de Israel. Quando Davi, que era um menino do campo, chegou, e ali começou a história da luta de Davi com o gigante Golias, Saul chama Davi e diz, você quer ir? Então vamos fazer o seguinte, veste a minha armadura. Aí colocou, imagine como você me emprestar né, a sua armadura para mim, do meu tamanho. E quando Davi vestiu a armadura, ele não conseguiu se mexer. Ele disse, não, eu não vou conseguir enfrentar esse gigante com a sua armadura. Ele enfrentou lá com a funda, né, com a baladeira dele. Sim. Porque cada um de nós vai ter a sua própria estratégia de enfrentamento, seus próprios recursos para enfrentar, e a gente só precisa acreditar que esses recursos que a gente tem, eles têm a ver com aquilo que a gente é. Não adianta eu achar que eu vou superar igual ao que o outro superou, fazendo a mesma coisa. Como você bem falou, 10 pessoas com depressão são 10 histórias. São 10 recursos, são 10 mundos diferentes. O ser humano, né, é um
um universo fantástico de possibilidades, de temores, de lutas, mas cada um precisa entender. Então, se ficar vestindo, como você bem falou, vestindo um diagnóstico e ficar com esse diagnóstico pesado e não caminhar, se eu tenho um diagnóstico, eu sempre gosto de falar isso, eu falo aqui na escola, quando você recebe um dado, você recebe dados, um banco de dados, informações, não adianta nada você ter um banco de dados se você não fizer nada com ele. Uhum. Eu pego dados, eu pego informações, eu preciso fazer alguma coisa. Senão, se eu pego um diagnóstico só para justificar e vestir aquilo ali e me vitimizar, aí nada vai mudar. Uhum. Se eu tenho um diagnóstico, o que é que eu tenho que buscar agora? Um prognóstico, claro. Um tratamento. Isso vale para tudo, né? Vale para depressão, vale para fibromialgia, vale para um câncer, vale para qualquer diagnóstico. Obviamente que cada um deles tem seu peso, mas, volto a dizer, nós não somos o diagnóstico, nós somos muito mais do que isso, né? Temos uma história de vida, possibilidades, a maneira e a estratégia que eu vou utilizar vai ser a minha, eu posso olhar para a tua, isso me inspirar. E aí, como é que eu posso fazer isso? Eu não sei fazer dessa forma, mas em que isso me serve? Daí, por exemplo, a importância do trabalho com grupos. Sim. Porque você vai vendo diferentes possibilidades com que cada pessoa lida com uma determinada situação. Algum consegue lidar, o outro não, mas ele vai usar outros recursos e outra maneira. Perfeito. Bom, já chegamos ao final, né? Porém, hoje, dia 10, é uma data importante para o Manuel. Eu ia até dizer uma poesia aqui, ia fazer um spoiler do livro, de usar a poesia, mas... Não, então pode fazer, depois a gente... Tá, fecha com... Olha, para esse tema, não tem como a gente não abrir até estender um pouco mais, não é isso, Vitor? Pode. Então pronto. Pode ser, né? Então, olha só, eu estava pensando nos recursos, né? A poesia como um recurso que pode ser utilizado para a vida, para o dia a dia. Mas, às vezes a pessoa diz assim, eu não gosto de poesia. Né? E aí tem uma das poesias aqui no livro que começa justamente com essa pergunta. Você gosta de poesia? E esse poema eu fiz para uma professora, a professora Maria Olinda Tavares da Silva, psiquiatra, professora de psicopatologia, escritora também, né? E diz o seguinte, olha, muitos dizem que poesia é para quem gosta, outros para quem entende, ainda outros para quem não vive aqui, mas acolá no céu, e sempre mesmo quem nunca leu. Você que até aqui chegou, embalado por estes versos insones e insossos, talvez possa dizer que nunca leu A Noite com seus encantos, O Dia com sua sofreguidão e cansaço, o balanço envolvente de um corpo feminino a destilar sensualidade, o gorjeio de um pássaro entre flores resistentes ao concreto armado por armados homens de gesso e ferro. Talvez mesmo você nunca tenha percorrido com sua retina o olhar penetrante de um pedinte que lhe acusa e lhe reclama, o trabalho suado e difícil que constrói o amanhã, o sangue invisível derramado por anônimos em prol de desrespeitados humanos, o alvorecer do dia despontando de horizontes, nem o entardecer agasalhando sonhos a explodirem na madrugada. Mas se realmente você não gosta de poesia, é porque nunca apreciou o sorriso esperançoso e feliz de uma criança desdentada, a espuma do mar se desmanchando junto à onda em reverência amorosa, a lua cheia de São Jorge e diamantes que não cansam de usá-la nas conquistas, o universo e a humanidade em si mesmo, palpitando em cada movimento, em cada som, em cada controvérsia e na discordância da poesia como forma de viver. Não leia poemas, nem poesias ou o que quer que lhe apresentem. Sinta a poesia que habita em cada gesto, em cada toque, no viver angustiado e desesperado de quem não sabe o que fazer. E para o horizonte aponta, vislumbrando um caminho que ele mesmo não viu, mas existe na poesia do amargor,
do sofrer, do amar, do viver. Aê! Muito bem. Maravilha. Bom, e nesse clima poético, hoje é um dia, como eu falei, dia 10 de janeiro. Que data é essa importante para você? Um dia especial. Hoje é o dia que eu faço aniversário de casamento, né? Maravilha. 27 anos de casado com a Daniele, também psicóloga, né? Estamos aí nesse caminhar juntos, trocando afetos, compartilhando vidas, né? Gerando frutos, enfim, aprendendo um com o outro. Que maravilha. Eu tive a felicidade, né, também de trabalhar com a Dani lá no IT Center, né? Ela era psicóloga na época. Isso. E eu fui fazer estágio de psicologia organizacional, fiz um monte de treinamento lá. E que legal. Já tive ela também aqui, vou trazer novamente. Né? Então, para nós, parabéns. Deus abençoe a casa de vocês, esse casamento abençoado. Né? Tive a felicidade também de conhecer o Daniel. Né? Não conheci o mais novo. Assim, o né? Davi. O Davi, né? Mas então, Deus abençoe essa família. Que bom estar aqui hoje, né? Celebrando aqui, viu, Dani? Obrigado por liberar aqui. Ainda que a gente gravou isso antes, né? Mas hoje, dia 10, se celebra isso. Parabéns também para Dani, para vocês. Deus abençoe. E meu carinho especial por vocês, meu respeito, minha admiração. E claro que eu quero você outras vezes aqui. Estou pensando em a gente, em alguns programas, trazer outros psicólogos e te colocar aqui junto comigo para a gente enriquecer ainda mais os temas. Né? Eu acho que vale a pena, vamos aproveitar. A gente precisa conscientizar, falar de psicologia. Eu tenho isso como missão também, como psicólogo, de falar sobre a psicologia, da importância de se cuidar, de se pensar, de se conversar sobre saúde mental. Meu amigo... Ivaldo, muito obrigado. Olha, é uma oportunidade incrível e a gente está iniciando o ano, né? O início do ano é sempre algo que nos dá uma empolgação maior, uma esperança, né? Então é importante aproveitar esse momento para rever a vida, para olhar novos horizontes, para vislumbrar possibilidades, né? E aproveitar esse embalo e poder desengavetar projetos, né? E quando a gente está falando de projeto, não é projeto acadêmico necessariamente, é projeto de vida, né? Sua missão, seus desejos, suas vontades, né? E sempre no compartilhamento com as outras pessoas. Porque sozinho a gente pode ir muito rápido, mas a gente não vai longe. A gente só vai longe quando a gente vai junto com outras pessoas. Maravilha. Bom, gente, que programa gostoso, leve, né? Muito abrangente. Sempre que o Manuel vem aqui, a gente, se puder aqui, se o Vitor deixar, a gente vai até... Né? A gente vai poder fazer ao vivo, né? E a gente vai passar aqui o dia todinho falando sobre diversos temas, batendo papo, conversando. Né? Porque o Manuel gosta de música, o Manuel gosta de poesia, é um mestre da psicologia, um profissional da área abençoado, gosta muito do que faz. Né? Eu gosto de poesia, eu gosto de música, eu gosto de falar, eu gosto de conversar, né? Eu gosto de bater papo. Só faltou o café, né, para a gente esquentar. Temos que fazer um encontro ao vivo com as pessoas, presencial, né? Sim. Tanto do autoconhecimento quanto, sei lá, tipo um programa de auditório. Né? É o projeto, já conversamos um pouco sobre isso. Nós né? temos aqui um auditório aqui na escola e nós vamos fazer programas, né, com estudantes também de psicologia lá para estarem fazendo perguntas e a gente dá o jeito de responder, traz outros colegas para responder. E a gente falou em música e eu já ia esquecendo que na próxima quarta-feira, dia 17, ontem, terça-feira, dia 9, nós tivemos o nosso recital de formatura da nossa Escola de Adoradores, que é um evento maravilhoso que acontece 2 vezes por ano. Essa é a primeira desse ano. Vai acontecer a próxima já no final de junho, início de julho. Mas a nossa agora foi ontem, dia 9, lá no Teatro da Associação Nipo-Brasileira. E na próxima semana, dia 17 agora de janeiro, nós vamos ter um programa especial aqui neste mesmo horário, às 11 horas da manhã. Nós vamos apresentar os vídeos do que aconteceu lá. Vamos bater um papo com os alunos
e já apresentar os vídeos que foram capturados lá, editados, trabalhados para você que não pôde ir assistir, tá certo? Então já fica aí na sua agenda, tá certo? Grande abraço, até o próximo programa, se Deus quiser.